apostas é apresentado o comprovante de Pix feito pelo tio de Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, hoje no West Ham da Inglaterra, para o atacante Luiz Henrique, hoje no Zenit e campeão brasileiro da Libertadores no ano passado pelo Botafogo, ex-Betis e ex-Fluminense. Vamos lá, primeiro sobre o caso do Lucas Paquetá e do Luiz Henrique, você vê aí a matéria no UOL Esporte, matéria importante dos companheiros Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes. CPI vai pedir indiciamento do tio de Paquetá e confirma Pix a Luiz Henrique. E o texto explica aqui que a CPI das apostas esportivas pedirá o indiciamento de 3 pessoas, entre elas Bruno Tolentino, tio do meia Lucas Paquetá, do West Ham. A alegação é a suspeita de participação e manipulação de partidas. A investigação da comissão parlamentar também confirmou um pagamento suspeito ao atacante Luiz Henrique, frisa aqui a matéria do UOL. Luiz Henrique ex-Botafogo em fevereiro de 2023, ou seja, esse depósito teria sido feito no período fevereiro de 2023, ou seja, há 2 anos, em que Luiz Henrique defendia o Real Betis de Sevilha, Espanha. E aí o texto acrescenta, como o UOL revelou em setembro, matéria do trio, o trio Igor Siqueira, Rodrigo Matos e Thiago Arantes. O jogador, acrescenta a matéria, recebeu o dinheiro quando ainda atuava pelo Betis, dias depois de receber um cartão amarelo no Campeonato Espanhol. E aí o texto acrescenta ainda, os outros 2 pedidos de indiciamento são para os empresários William Rogato, autodenominado rei do rebaixamento, e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás. O UOL apurou que o indiciamento de Luiz Henrique chegou a ser discutido dentro da CPI, mas no final a decisão foi por não incluir o jogador na lista. Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente nesta terça-feira, dia 11, pelo senador Romário. No texto, Romário diz que as movimentações financeiras de Bruno Tolentino são, aspas, são incompatíveis com o patrimônio declarado para a Receita Federal, fecha aspas. O indiciamento é com base no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, pelo crime de dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. A pena é de 2 a 6 anos de prisão e multa, né? E por aí vai, a matéria dá mais detalhes ainda, lembra como a investigação começou e tudo mais, tem vídeo, você pode acompanhar tudo, eu coloco o link na descrição do vídeo para você poder se informar mais a respeito do assunto e dessa reportagem importante publicada pelo UOL. Muito bem, num cenário como esse, gente, você vê que a situação é complexa. O Luiz Henrique acabou indo para a Rússia, né? Muitos acreditam que ele não teria mercado na Europa por conta dessa situação, que em tese poderia envolvê-lo e gerar algum tipo de punição. O fato é que ele foi para a Rússia, né? Enfim, e não houve nenhuma grande proposta por ele do futebol europeu. Chegaram a falar aqui na imprensa brasileira que o Botafogo, a holding a qual pertence o Botafogo, pretendia 60 milhões de euros, mas não se tem notícia de nenhuma proposta minimamente próxima disso. Ele acabou saindo de uma negociação que envolveu outros jogadores e uma quantia em dinheiro significativa, mas, enfim, foi para o mercado alternativo da Rússia. Para quem jogava na Espanha, brilhou na América do Sul e para a Rússia, né, pode ser até muito bom financeiramente, né, mas do ponto de vista esportivo não é uma boa, porque o futebol russo, você sabe, está isolado do mundo por conta da guerra com a Ucrânia. Então, você jogando no Zenit, que é um dos principais e mais ricos times daquele país, é o time que pertence à Gazprom, então é um time muito rico, ele não joga a Liga dos Campeões, não joga outras competições, e não há perspectiva de que isso possa acontecer novamente. Então você vai para lá, você se esconde jogando só o Campeonato da Rússia, mas enfim, é a situação do Luiz Henrique. E vira e mexe, especulam o Paquetá no Flamengo. Gente, na Inglaterra continuam numa expectativa de uma definição sobre que punição ele poderá receber por esse suposto envolvimento em apostas. E não são poucas as pessoas, as fontes, as matérias que falam, inclusive, na possibilidade real de oficialmente a FA pedir o banimento do Paquetá do futebol. Se isso acontecer, segundo se comenta, os especialistas tentam explicar, ele pode ser punido na Inglaterra e a tendência é a Federação Inglesa, a FA, imediatamente pedir à FIFA, ou recomendar à FIFA, ou exigir que a FIFA estenda essa punição para todo mundo. Ele não poderia jogar futebol em lugar nenhum. Me parece um devaneio falar na contratação do Paquetá numa situação como essa.
porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Não se discute aqui o talento do jogador, nem se está aqui acusando a ele ou o Luiz Henrique, muito pelo contrário. Mas como os nomes desses jogadores estão na imprensa, estão no noticiário, por um suposto envolvimento, e agora a CPI apresenta ainda um recibo, né? Convenhamos, é uma situação bem delicada. Então, acho que o torcedor do Flamengo que fica pensando no Paquetá deveria se informar um pouco melhor. Não faz sentido. Não acredito que o Flamengo vá se aventurar a contratar um jogador que pode sofrer uma punição amanhã ou depois. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas não é nada contra o Paquetá, nem contra o futebol dele. Pelo contrário, mas pela situação que, infelizmente, acompanha seu nome no noticiário já há algum tempo. Vejamos aí o que vai acontecer ao final de todas as investigações e do veredito, né, que vai definir o que vai acontecer, se algo vai acontecer com o atleta. O Luiz Henrique até agora está lá jogando na Rússia, já se comentou isso na Espanha, mas não está assim ameaçado de uma penalidade severa como acontece com o jogador do West Ham United.